Obrigado, Sérgio. É um prazer, primeiramente, agradecer o convite do presidente Fernando Henrique, do Instituto, para vir aqui hoje debater esse tema que é tão presente no nosso dia a dia. Ministra, acho que cada vez mais a sociedade está sendo obrigada a pensar sobre esses temas, não necessariamente com informações robustas sobre eles, mas a discussão é absolutamente pertinente. E eu gostaria de começar com uma provocação que eu já ouvi várias vezes, Sérgio, que, assim, o Trump saiu do Acordo de Paris, os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris, é o que só vai acontecer daqui a 3 ou 4 anos formalmente, tem todo um procedimento lá, então a gente não precisa fazer mais nada também, porque se eles não vão fazer, vai acabar toda essa novela aí, nós não vamos fazer mais nada do que a gente quer fazer, porque isso é ruim para a nossa economia, isso é ruim para o emprego, isso é ruim para o nosso país. Eu já me flagrei com essa, às vezes, questionamento, às vezes, afirmação assertiva. Então, esquece essa novela aí de agropecuária de baixo carbono, de restauração florestal, que isso aí é besteira. Faço a abertura assim, depois, no final, baseado no que eu vou tentar trazer, a gente tenta discutir se isso não faz sentido. Quando o Brasil levou o conjunto das ações que ele pretende adotar no Acordo de Paris, tem várias que têm relação com o uso da terra e com a agropecuária de baixo carbono, que é o nosso foco aqui hoje. Então, eu vou começar por elas. Então, a primeira das contribuições é zerar desmatamento ilegal na Amazônia até 2030. Um monte de gente criticou, dizendo que o país vai adotar uma meta para cumprir a lei. Isso é um absurdo. Pode parecer absurdo, talvez, num país menor, mais fácil, com uma gestão mais aprimorada, mas no Brasil, do tamanho que ele é, com toda a falta de regularização fundiária que existe na Amazônia, eu não acho que é absurdo. É absurdo chegar em 2030 e o negócio está escandaloso ainda. Segunda NDC, compensar emissões oriundas do desmatamento legal. Essa quase ninguém gosta de falar dela, ou nem leu que ela está lá. Compensar emissões de gases de efeito estufa oriundos do desmatamento legal. Tá. Depois eu vou entrar nos detalhes. Restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030 para usos múltiplos. Aprimorar a manejo florestal sustentável, que é algo mais do que desejável, que ainda temos filhotes, projetos bacanas, mas ainda muito pequenos em escala, pensando no tamanho da nossa floresta amazônica. A implementação efetiva da Lei de Proteção de Vegetação Nativa, Código Florestal. Restaurar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas até 2030, 5 milhões de hectares de integração lavoura-pecuária florestas e toda a demanda de biocombustíveis e biodiesel que a NDC traz 18% de participação só de biocombustíveis do consumo em 2030. A gente está falando aí de pelo menos 54 bilhões de litros só de etanol. Esse conjunto de ações, a gente gostaria que todo mundo pensasse nesse conjunto de ações, dada a minha provocação inicial. Não precisamos fazer nada dessas coisas aí, porque os Estados Unidos estão fora e vamos tocar o país do jeito que a gente está tocando. Código Florestal, que é o tema com o qual a gente mais trabalha na Agroícone, num projeto chamado Iniciativa para o Uso da Terra. Trabalha com várias cadeias produtivas discutindo a implementação dessa lei. Já fui avisado aqui que suspendeu o julgamento, não terminou, mas está avançando. Pela abertura do ministro Fux, dá a entender que pelo menos o relatório dele vai ser razoável. E razoável em que sentido? A ministra Isabela colocou um pouco um contexto político de toda a negociação da lei de 2012, que desagrada muita gente de ambos os lados. Mas tem aspectos que são, do ponto de vista jurídico, que são absolutamente irrelevantes, porque, por exemplo, o Código de 34, que foi criado por um decreto, ainda com PH e todo aquele português rebuscado, ele falava de florestas protetoras, que seriam depois aprovadas como APP, Área de Preservação Permanente, sem estabelecer limite nenhum de proteção. Só falava que florestas protetoras eram importantes. E ele falava de uma preservação outra, além dessas florestas, de 25% das matas
da vegetação existente. Ele não falava 25% do limite de uma determinada propriedade ou posse. Era do que existia. Se não existia, do ponto de vista jurídico, não haveria que ter vegetação naquela área. Código de 65. Área de preservação permanente de rios até 10 metros era de 5 metros. 65. Até 86, quando mudou para 30. Só que quando mudou para 30, em 86, não se resolveu o que aconteceria com quem tinha 5. E não se criminalizava aquele cara que tinha 5. Simplesmente falou, daqui para frente tem que ter isso. E a construção dessas regras, desde de 34 até 89, quando aí tem reserva legal definida, bonitinha, para todos os biomas, mas especialmente, ministra, com a lei de crimes ambientais de 98 e depois o decreto lá em 2008, que começou a multar por hectare e tudo mais, presidente, não se tinha uma clareza em relação à regularização e a como comprovar, especialmente como comprovar se eu já cumpro, como eu comprovo. Tem a averbação da reserva legal no cartório de registro de imóveis. Cartório de registro de imóveis é por município, dependendo do município. São Paulo não tem nem ideia, deve ter uns 500 cartórios de registro de imóveis em São Paulo. É uma coisa absolutamente cartorial. Quem conhece um pouco da questão registral sabe que não é trivial isso. Eu estou contando um pouquinho essa discussão jurídica porque para mostrar que o código, a ministra Isabela mostrou muito bem um contexto da negociação política por trás disso. Eu estou trazendo um jurídico para mostrar que a lei que foi aprovada em 2012, ela é um meio de caminho e ela trouxe benefícios, entendo eu, para ambos os lados, tanto para o produtor rural quanto para o lado ambiental. E quando ela vai para um acordo de Paris, não é porque a gente vai implementar o código por conta da redução de carbono. Eu fico um pouco inquieto com a visão de quem só pensa em carbono. Tudo tem que acontecer pela redução de carbono. Não, acho que a implementação do código tem que acontecer, primeiro, porque ela é lei, segundo, porque, historicamente, se buscou resolver um problema de várias regras que não se combinavam, não se fechavam, e ela permite, sim, um enfoque que o Brasil adotou desde lá de trás, sem ter clareza da regularização que a lei trouxe, que é produzir e conservar, que é um aspecto que a ministra Isabela trouxe. O setor agrícola, agropecuário, o produtor que cumpre o código, e tem muita gente que já cumpre, tem diferenças concretas em relação ao que se fala carbono, biodiversidade, conservação de solo, água, dentro da sua porteira, que talvez seu vizinho não tenha, e talvez a grande maioria dos países que demandam sustentabilidade do Brasil não tem. E quando tem um subsídio do governo que chega lá para ele manter. O ministro fala do CAR. A gente bate lá no nosso projeto CAR, Programas de Regulação Ambiental, como um processo de adequação claro. Antes o produtor não tinha, ele só tinha que averbar reserva legal. A APP dele não sabia se ele estava cumprindo, porque também não tinha um instrumento que dava clareza, transparência para aquela APP. Então, se ele tivesse algum passivo, ele tinha que bater na Secretaria do Meio Ambiente e ia ser multado na hora que ele batesse lá. Tem um passivo aqui, quero multa. Então, ninguém fazia nada. Então, o Estado não cumpriu o papel dele. Às vezes, o Ministério Público ia atrás de alguns produtores, pegava. Só que agora, com um processo claro de cadastro, e é impensável a gente gerir algo se você não conhece esse algo. Como é que a gente queria gerir toda uma proteção em propriedade privada se você não conhecia de cima para baixo essa propriedade? Você conhece limites. Confronta na latitude tal, aí do outro lado tem uma árvore tal, um jacarandá, aquelas coisas bem registro imóveis. Aquilo é desesperador pensando no tamanho do nosso país. E é graças ao cadastro, ministra, que o produtor tem um passaporte embaixo do braço dele, que ele pode vender seu produto, tomar crédito, fazer licenciamento, se ele precisar fazer, pegar crédito no banco, pegar crédito com uma cooperativa, com uma empresa de insumos.
cortar o eucalipto dele, que já tem estado começando a exigir o CAR para poder... O cara que tem a máquina de cortar vai precisar ter o CAR para poder entrar lá e colher. Ou seja, você tem um passaporte que você passa uma informação positiva para frente ao longo da cadeia e reduz o risco dessa cadeia, porque o frigorífico é pressionado pelo Ministério Público para não comprar boi de quem está desmatando ilegalmente. E outras cadeias também. Então, você passa uma informação positiva ao longo de uma cadeia. E aí vem um lado do código, que acho que a gente está na fase, e entendo que o julgamento do Supremo, se for um julgamento razoável e não desfigurar todos os principais pilares que o novo código trouxe, vai se abrir uma nova fase, que é, bom, agora temos o CAR quase completo, agora tem a avaliação do cadastro, é necessária, ok. Para a fase dos PRAs, da adequação na prática. Bom, meu passivo são 80 hectares, eu vou regularizar de tal forma, enquanto, se eu tiver uma multa, eu trago para dentro do termo de compromisso que eu vou ter que assinar essa multa e suspende essa multa. Essa multa só vai vigorar, só vai ser aplicada se eu não cumprir os 80, que eu estou assinando agora, com base na nova regra. Então, você cria um processo de adequação transparente. Eu tenho uma foto satélite por trás de tudo isso. Eu não consigo desmentir o satélite. Ninguém consegue desmentir o satélite. Talvez tenha problemas de nuvem, umas coisinhas assim, mas vamos... né? A gente ganhou robustez, consistência para tratar dessa agenda, coisa que nunca a gente teve. E hoje nós temos. E a ministra Isabela é uma das culpadas por isso, felizmente. Tudo bem. Só que a gente entra nessa fase pós e tem toda a questão do financiamento disso. Regeneração natural é a prática custo zero, quem dirá uma cerca na pecuária, porque vai voltar. Preferencialmente é a melhor prática. Só que em alguns casos tem restauração, mas tem restauração com fins econômicos. Por que não? A gente tem que fazer madeira valer dinheiro. Não madeira de desmatamento ilegal, que quem está fazendo ilegal não está nem aí. Não tem como competir com quem faz ilegal, certo? É impossível competir com quem age ilegal e não cumpre as regras. E isso exige, junto com as demais ações de intensificação de pecuária e especialmente de restauração da pastagem, políticas que ajudem a incentivar e financiar isso. O 15 milhões de hectares de pastagem, a gente vai fazer para reduzir carbono? Não, a gente não vai fazer para reduzir carbono. Também, carbono é um co-benefício dessa equação. 15 milhões de hectares de pastagem a serem restaurados é necessário por uma questão econômica e social. Porque um produtor que ganha R$150 hectare ano, ele subsiste da atividade, desculpa. Ele não põe no fluxo de caixa dele o preço da terra, porque possivelmente ele herdou, e o pai dele herdou, e é uma coisa que vem. Se ele botar o custo da terra no fluxo de caixa dele, ele quebrou no primeiro ano. É para aumentar a produtividade, é para dar maior renda para esse produtor, para dar uma melhor carcaça para o frigorífico e, consequentemente, reduzir emissões de gás de efeito estufa. Isso a gente vai fazer por causa de Paris ou vai fazer para o desenvolvimento do país? Para mim, não é Paris. Paris é um aspecto do jogo. É um aspecto da geopolítica, como a ministra colocou. Da mesma forma, a integração lavoura-pecuária-floresta. Vai ser obrigado a fazer ILPF? É óbvio que não, mas quem puder fazer, vai fazer e vai ganhar muito dinheiro com isso, ainda produzindo mel, inclusive. Hoje, o maior produtor de mel do Brasil é um pecuarista que faz ILPF. Talvez ele nem sonhasse com isso algum tempo atrás. E aí? Acho que a questão da diversificação produtiva é algo absolutamente relevante também para o futuro do país e da agropecuária, né, ministra? Acho que é um ponto que precisa também, a gente precisa ter espaço para começar a discutir essas coisas de forma mais contundente. Para depois entrar na questão do desmatamento, porque pena que a deputada não chegou ainda, mas me assusta um pouco. Quando eu vejo a meta lá de zerar desmatamento ilegal na Amazônia, me assusta um pouco alguns elementos. Por exemplo, existem 69 milhões de hectares de glebas públicas não destinadas na Amazônia. Cadastro Nacional de Florestas Públicas, conduzido pelo Serviço Florestal Brasileiro. Se eu tenho uma área de 69 milhões de hectares que não tem dono, quer dizer, que o dono é o Estado e o Estado não cuida,
por razões óbvias, desde o tamanho do país, a fragilidades e tudo mais. Isso aí está lá disponível. Assim, não estou defendendo ilegalidade, eu estou sendo realista. A ilegalidade acontece. E vai continuar acontecendo, independentemente da gente ter meta e estar melhorando. Só que, para conseguir chegar perto do zero, a gente vai ter que se estruturar. E me assusta um pouco deixar nas mãos do Ministério do Meio Ambiente e do INCRA, pensando em regularização fundiária, com os seus orçamentos, cuidar de uma área desse tamanho. É impensável um negócio desse. 69 milhões de hectares não é pouca coisa. Eu enxergo aqui Casa Civil, eu enxergo dentro de um novo pacto, de um novo atalho para o desenvolvimento do país. Eu enxergo, presidente, isso aqui é uma política de Estado realmente robusta que precisa ser criada. E o pior, se a gente não cuida disso, Marcelo, e aí a gente pensando como setor agropecuário, se a gente não cuida disso, quando sai o dado do desmatamento, ele é automaticamente jogado no colo do setor produtivo. E não é do assentamento, e não é da agricultura familiar, é do agronegócio. Só que a gente precisa olhar os dados. O desmatamento de 2016 na Amazônia, que está subindo, infelizmente, nos últimos anos, 32% dele aconteceu em áreas privadas. Isso deu 2.525 km². 67% dele aconteceu sobre áreas de gestão pública. Ou seja, 30% em assentamentos. Tudo bem que tem agricultor indo lá arrendando assentamento, tem uma mistura, mas não é integral. 24% nas glebas públicas não destinadas, dentro daqueles 69 milhões de hectares. 1% em terras indígenas e 12% em unidades de conservação. 67% desse desmatamento na Amazônia ocorreu em áreas sob gestão pública. Quem paga a conta? Olha lá, agronegócios, deputada. É a frente parlamentar que leva o puxão de orelha por conta do número geral de desmatamento. São as entidades do setor. Como trabalhar isso para fazer efetivamente essa meta ser alcançada para chegar no desmatamento zero, ilegal zero, na Amazônia? Isso é ruim? Assim, eu sou um produtor, eu estou produzindo, não tenho desmatamento, cumpro o código, estou adotando a melhor tecnologia, agora estou entrando na agricultura de precisão. Isso não me afeta? Pode não me afetar diretamente, mas institucionalmente isso afeta. Isso afeta bastante. E quem convive e navega aí nos diversos foros, e especialmente quando sai do Brasil, a gente escuta coisas horripilantes. Ainda continua escutando. Para chegar na questão de dar valor para a floresta em pé. A gente tem que efetivamente começar. O Código Florestal fala que o Poder Executivo deveria criar um programa de incentivo à conservação e à recuperação do meio ambiente. Artigo 41, se não estou enganado. Quando a presidente Dilma vetou alguns dispositivos do Código, ela vetou desse artigo o prazo em 180 dias. Eu até concordo que não dava para criar em 180 dias. Tinha que ter o cara está funcionando, ter robustez sobre isso, mas a gente não... Isso não seria uma política desejável para o próprio setor agrícola? Deixa eu ler aqui, que senão... Desculpa, tem problema. Para o próprio setor agrícola brigar por essa política na campanha do ano que vem? Ou seja... Esse programa de incentivo à recuperação e a quem já conserva é algo utópico? Está lá na lei. A gente vai deixar lá pendurado, deputada Tereza, o artigo 41 lá do Código, que fala do programa de incentivo. A gente precisa lutar por isso. E aí, eu queria, já indo para o final, conectar esses pontos que eu estava falando com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Agenda 2030. A gente não está aqui para pensar esse ano e ano que vem. Acho que a gente está aqui para pensar o futuro, efetivamente, do nosso país. Que país que a gente quer? O relatório fruto da Rio 92, que depois foi aprovado em 2015, que cria os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
parte do documento chamado Futuro que Queremos. Qual futuro nós, no Brasil, queremos? Porque tem lá enfrentar a segurança alimentar e melhorar a nutrição, acabar com pobreza, cuidar de mudança climática, cuidar das florestas, restauração, desenvolvimento social e econômico, pleno emprego, geração de renda. E ser feliz também. E ser feliz. Tudo isso tem a ver com a implementação dessas ações das NDCs, de zerar o desmatamento ilegal, do compensar emissões oriundas do desmatamento legal, porque o código vai permitir. Isso é um instrumento, ministra Isabela, que o CAR permite. Assim, o CAR é uma fábula. A gente acha que ele é só para cumprir o código. Não é. Porque eu não desminto a foto de satélite. Porque com o CAR, com o código funcionando, o setor agrícola vai ter outro ativo, que é, dentro dessa discussão de desmatamento ilegal, ir jogando para o escanteio quem está fazendo ilegal mesmo, de forma transparente, e o dado de desmatamento vai sair dizendo o que é ilegal e o que é legal. E aí é coisa diferente. Se a gente está falando que o desmatamento em 2016 na Amazônia foi 2.525 km² em terras privadas, tem ilegal e tem legal nesse negócio. Vamos dizer que 40% seja legal. O desmatamento legal vai se tornar cada vez mais resíduo. Em que cenário a gente está? Isso é bom para o setor? Isso é bom para o país ou não é? Politicamente, até dentro da frente parlamentar, isso é bom ou não é? A gente tem um instrumento, a gente não vai criar, não estamos discutindo criar, está criado. Tem lá 413 milhões de hectares no CAR, saiu o relatório de agosto. E a conexão disso com esses objetivos de desenvolvimento sustentável é o pensar o nosso país para frente. E aí, para fechar, a minha leitura de tudo que eu tentei trazer nós não vamos fazer isso aqui por conta do Acordo de Paris. Não é isso. É para o desenvolvimento do nosso país. O 15 milhões de hectares de pastagem, tomara que seja mais do que isso, porque isso vai significar que a gente vai melhorar muito o pequeno pecuarista. O pecuarista rentável, que tem mais de 12 arrobas por hectare ano, esse cara compra genética top, ele não tem problema, esse cara valoriza a terra que está embaixo dele. O problema é o pequeno. A gente quer fazer isso por quê? Por causa de carbono, e aí tem uma questão de narrativa também. Não adianta ir falar com o produtor, falar, você tem que fazer isso para reduzir carbono. O cara vai rir da sua cara. A gente é mal de se comunicar. A gente tem que fazer isso por conta da melhoria da sua renda no final do mês. Aí o cara começa a gostar. Então, acho que esses pontos, pelo menos para mim, eles mostram que isso é construir um país efetivamente avançado e que pensa em produção e conservação como um modelo que ninguém do mundo vai ter com o tamanho que a gente tem. Ninguém do mundo vai ter. E a gente não está pensando, a gente já está fazendo. Só que tem que dar os próximos passos. Então, a resposta para mim da provocação inicial, a gente tem que fazer isso para o nosso desenvolvimento. Não é por causa de Paris. Paris vem no bojo, vem como um compromisso que o país conecta suas várias agendas numa outra agenda, nesse caso, o Acordo de Mudança do Clima, que, a meu ver, é assim, muito positivo. Então, eu gostaria de agradecer e agora a gente ouve a deputada Tereza. Obrigado, Sérgio.